Em Mateus capítulo 24, Jesus foi questionado sobre os sinais que precedem sua vinda. E Jesus sai e ele expõe os eventos, e ele dá um delineamento dos eventos que devem acontecer antes que o mundo acabe. Então, tanto que ele até diz que podemos identificar a geração final quando chegarmos lá, não por adivinhação. Ele diz, aprendam a parábola da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Então, da mesma forma, ele vê todas essas coisas. Que coisas? As coisas que o Senhor profetizou. Quando vocês virem essas coisas acontecendo, saiba que está próximo às portas. Então, Jesus diz que quando você vir os sinais que ele profetizou sobre a sua vinda, porque ele diz, saiba que minha vinda está próximo às portas. Em 2024, amigos, estamos a apenas alguns meses do fim do tempo de graça. Eu digo a vocês que será um milagre divino. Continuo dizendo isso. Se conseguirmos passar por 2025 sem crise, será um milagre divino. Será realmente um milagre divino. Eu acredito. E é por isso que nossa preparação é tão importante, tanto espiritual primeiro, quanto em conexão com a de preparação espiritual deve haver uma preparação física. Agora, Jesus disse em Mateus 24, 32, 33 e 34, então ele diz, depois que ele diz que você pode saber que ele está vindo, que está às portas. Então ele diz, em verdade eu vos digo que esta geração não passará até que todas essas coisas sejam cumpridas. Agora, que geração é aquela que não passará? Que geração ele disse que aquela geração não passará até que eu venha? Qual geração é esta? É a quarta geração, a geração final. Qual é a quarta geração, mais ou menos? 2024, mais ou menos 2024. Agora, mesmo que não possamos identificar o momento exato para a lei dominical, a guerra civil, mas olhando para os eventos, podemos dizer que nós sabemos o quê? Que a quarta geração termina mais ou menos neste tempo. E com base no que estamos vendo, nos eventos, tudo está se alinhando com a quarta geração, e então veremos uma guerra civil. Estávamos a centímetros de distância dela há alguns dias atrás, a centímetros de distância. O que precede a revolução? O que precede a guerra civil? Nós vimos isso, uma crise financeira. Quando olhamos para a ordem profética dos eventos, vimos a crise financeira, vimos a revolução e guerra civil. Então vimos o fim do tempo da graça. Essa é a visão geral básica que obtivemos quando olhamos para isso, e vimos isso no livro Educação, página 228. Ao mesmo tempo, a anarquia está buscando varrer todas as leis, não apenas humanas, mas divinas, e então lembrem-se que ela diz a centralização da riqueza e do poder. Lembrem-se que olhamos para Gênesis, quando a riqueza foi centralizada, o que aconteceu com o dinheiro? O dinheiro entrou em colapso na Terra. Então nós vemos nessa citação que deve haver um colapso. Então ela diz que vai haver uma Revolução Francesa, algo semelhante à Revolução Francesa. Ela diz que vai convulsionar o mundo inteiro. Então eu acredito que antes que a lei dominical possa vir, deve haver uma crise financeira, porque a lei dominical vem como uma solução para os problemas do mundo. Vejam, os homens não aceitarão nada a menos que estejam convencidos de que essa coisa resolverá todos os seus problemas. Simon Hunt, uma quebra de mercado. Em que ano ele diz mais ou menos que deve acontecer? Nós cobrimos isso e diz uma depressão. Em que ano? 2025. Agora, não faz muito tempo que cobrimos isso. Não faz muito tempo. Em que ano? 2024. Ele prevê a quebra de mercado. Agora, este homem, como eu disse, ele está negociando, ele tem lidado com as nações, ele estudou as nações, a ascensão das economias, o colapso, ele olhou para a história das nações e ele lidou com essas nações. Ele é um historiador econômico-financeiro. Agora, o que ele diz que deve acontecer mais ou menos em 2025? Uma depressão. Agora, depressão é basicamente o que aconteceu em 1929, quando a América entrou em colapso. As pessoas estavam implorando por comida. Isso é o que ele disse. Escutem o que ele disse.
This is what he said. Listen to what he said. 2024 e início de 2025 é quando teremos uma ruptura com os títulos do Tesouro Americano de longo prazo de 10 anos. Então teremos problemas internos no mercado, ao mesmo tempo em que a guerra se intensificará, o que nos levará francamente a uma depressão que será semelhante à que foi experimentada em 1929 a 1932. Agora, vocês escutaram o que ele disse? Quebra do mercado quando? Final de 2024 e em 2025. O espírito de profecia disse que isto aconteceria. O grande conflito, página 590, deve haver uma crise financeira. Agora escutem, olhem para isso. Eu coloquei uma data aqui. Isso aconteceu alguns dias atrás, logo depois de apresentá-lo, aconteceu. E diz aqui, 6,4 trilhões de ações foram destruídas. Os comerciantes temem que uma grande crise esteja apenas começando. Apenas começando. O mercado está quebrando na América. Cobrimos isso alguns dias atrás e, bum, aconteceu. E novamente diz, a recente queda do mercado de ações indica uma recessão em 2024. Quando isto aconteceu? 6 de agosto de 2024. Este artigo foi publicado. Logo depois de falarmos sobre isso, aconteceu. E diz aqui, porque a ação do mercado está despencando. O que está acontecendo? Está despencando. Novamente diz, será que o mercado de ações quebrará em 2024? 6 fatores de risco. 6 fatores de risco. Amigos, vocês podem ver quando foi publicado isto? Sexta, dia 6 de agosto de 2024. 2024, apenas outro dia. Exatamente o que estávamos mostrando a vocês. O homem está olhando e ele diz que isso é o que eu posso ver que está chegando. E o que ele está dizendo está se alinhando com as 4 gerações, exatamente alinhado. Vemos isso, amigos. O que eu estou dizendo, todas as peças do quebra-cabeça estão se encaixando, tudo está se encaixando. Estes são sinais, por assim dizer, como eu continuo dizendo, como se os animais estivessem entrando na arca. Eles estão andando e aqueles que têm ouvidos e olhos para ver, perceberão que uma tempestade está se formando. Uma tempestade está se formando. Vamos olhar para isto novamente. Vocês se lembram quando eles tentaram assassinar Donald Trump? Que estava a 1 polegada de distância na sua cabeça. Vocês se lembram? E o que eles disseram no que resultaria se ele tivesse sido assassinado? Eles disseram uma guerra civil. O profeta menciona especificamente que deve haver uma guerra civil. Vocês se lembram que mostramos este clipe e algo novo aconteceu alguns dias atrás. Eles ainda vão ter que sair e dar um tiro em Donald Trump. Isso é um fato. Na comunidade de inteligência, eles têm 6 maneiras de se vingar de você. Deixe-me dar uma conclusão como um ex-funcionário do governo. O governo vai matar esse cara. Vocês ouviram isso? Que eles vão matar esse cara. Agora eu quero que vocês vejam esse novo desenvolvimento. Vocês se lembram que mostramos a vocês semanas atrás, onde eles disseram que haveria outro assassinato antes das eleições acontecerem? Assistam. Notícias de última hora. O FBI prende um cidadão paquistanês em conexão com uma suposta conspiração para assassinar o ex-presidente Donald Trump. Correspondente investigativo sênior Aaron Kerky se junta a mim agora. Então, o que sabemos sobre esse homem e o que ele estava fazendo ou planejando? Kira, seu nome é Ive Merchant e ele entrou nos Estados Unidos de acordo com os promotores federais no Brooklyn em abril e enquanto ele estava aqui nos Estados Unidos, ele fez ligações tentando contratar hitmen para executar seu suposto esquema de assassinar funcionários do governo em solo americano. A queixa criminal não menciona o ex-presidente Trump pelo nome, mas várias fontes familiarizadas com este caso disseram que um dos alvos pretendidos era o ex-presidente Trump. Os assassinos que Ive Merchant supostamente contratou acabaram sendo fontes confidenciais do FBI. Então vocês estão vendo, agora de repente há um novo assassino. E agora eles estão dizendo que não é de dentro do país. Eles estão dizendo que é um paquistanês que veio e se conectou com o Irã. Agora, amigos, isso é difícil para eu acreditar. É difícil para mim acreditar. Isso é um trabalho interno. Agora eles mudam, eles estão tentando, porque todos os olhos estão se voltando para a CIA e o FBI, que poderia ter sido. Agora eles estão dizendo, olha, eles são de fora e eles querem matá-lo. Aqui está o artigo, e diz aqui...
Estados Unidos acusam paquistaneses de supostas ligações com o Irã e conspiração de assassinato de aluguel contra autoridades americanas de Trump. Quando foi isto? 7 de agosto de 2024. Sim, amigos, eu estou dizendo a vocês que tudo está se encaixando. Todas as peças do quebra-cabeça estão se encaixando. Tudo está se encaixando. All the pieces of the puzzle are coming together. Serviço Cristão, página 41. Acredito que seja a página 41. A profetisa diz, ela diz, é uma solene declaração que faço para a igreja, que nenhum entre 20, cujos nomes estão agora registrados nos livros da igreja, estão preparados para o encerramento da história terrestre. Vocês podem ver o que ela está dizendo? Ela não diz a metade da igreja adventista está preparada e a outra metade está despreparada. Ela não diz isso. Ela diz que é uma solene declaração que eu faço. Não há um entre 20. Amigos, um em cada 20 não está frequentemente desligado. Você sabe o que significa 1 em 20? Não é nem 5%. Ela nunca disse 1 em 20, desculpem. Ela diz que nenhum entre 20. Isso significa que para cada 20 não há nem mesmo um preparado. Para cada 100, talvez apenas 3 estejam preparados. E há algo em torno de 22 milhões de adventistas do sétimo dia. There's 22 million Seventh-day Adventists. Ela diz nenhum entre 20. Então, quando você olha para a igreja remanescente de Deus, quando você olha para nós, nenhum entre 20, ela diz que está preparado para a crise. Nenhum entre 20. E ela diz que quando a crise estourar, ela diz que uma grande classe que professa fé nesta mensagem, mas não foi santificado. Ela diz que abandonarão sua posição. Uma grande classe, amigos. Uma grande classe.